A violência não é o caminho para conter a subversão da ordem. Sabemos, e nossa luta é a de manter o Estado democrático de direito com a preservação irrestrita da liberdade de imprensa e a manutenção das instituições democráticas de uma nação livre e independente. Os direitos humanos devem estar intimamente ligados à defesa do povo, com direção objetiva de dar segurança e garantia desse direito inalienável. A sociedade, entretanto, não pode permitir a desvirtuação dos direitos humanos e que sejam subvertidos de sua real função em favor da utilização por facções reativas, com objetivos escusos e que afrontem os bons costumes e as regras constituídas em salvaguardar a proteção do direito individual e coletivo. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa com a frase do patrono do direito, Rui Barbosa. Onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça. O princípio fundamental de todas as constituições livres. Hoje temos a honra de conversar com o eminente advogado criminalista Luiz Flávio Borges Durso, que irá falar sobre as atualidades do direito penal. Possui mestrado e doutorado em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP e pós-graduação na área criminal pela Faculdade de Direito Castilla-La Mancha, na Espanha. É conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eleito para a gestão 2013-2015 e reeleito para a gestão 2016-2018. Atualmente, preside a Comissão de Criminal Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. É membro da Comissão Nacional de Prerrogativas da OAB Federal. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, eleito por 3 vezes, sendo a primeira vez em 2003 e reeleito para os triênios 2007-2009 e 2010-2012. É presidente de honra da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas e da Academia Brasileira de Direito Criminal, ABDCRIM. Lecionou Direito Penal e Processual Penal em diversas faculdades, entre elas as faculdades de Direito da USP, da Universidade de São Francisco. É professor honoris causa da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas e doutor honoris causa pela Faculdade Toledo de Direito, além de ser também professor emérito da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Autor, coordenador e colaborador de vários livros, dentre eles Direito Criminal na Atualidade. Durso, seja bem-vindo no programa Direito e Justiça em Foco. Puxa, que currículo que você tem, muito mais do que isso. Bom, em primeiro lugar, meu querido desembargador Laércio Laurelli, meu irmão, meu colega de armas, quero dizer da satisfação de estar aqui, mais uma vez, em seu programa, para conversar sobre a nossa paixão, que é o direito criminal. Mas enquanto você lia o currículo, quer dizer que eu me senti como aquela velhinha que perdeu o marido e na madrugada, no velório, ao lado do corpo, com sua filha, as pessoas chegavam e diziam a ela: que grande sujeito, perdemos uma criatura extraordinária, um grande profissional, chefe de família exemplar. E a certa altura ela
ela vira para sua filha e diz: minha filha, vamos embora, esse não pode ser o seu pai. Essas referências todas que você fez, eu me senti como essa velhinha. Não, essa velhinha não existe no meu templo interior. Você, para mim, no meu templo interior, representa uma celebridade. Imagina. Bastante influente, é óbvio. Porque, veja, o Durso, você sabe melhor do que eu. Nós conseguimos aprender no dia a dia, não é? Entre essas conversas. E há quanto tempo que eu conheço você? Nem vou falar aqui. Não é? Então, veja, todo esse tempo, não é, de amizade que nós temos, não é também uma parte que a gente procura estabelecer na nossa mente um progresso. Porque às vezes você fala coisas que eu digo, puxa, o Durso está certo. Às vezes você fala coisas que eu vou pensar. É a mesma coisa comigo, você comigo. Entende? É natural. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de você. E tudo aquilo que eu falei é a realidade, é a verdade, e o meu coração ficou bastante exaltado, não é? Porque eu entendo que você é uma celebridade brasileira na área do direito criminal, no direito, sim, senhor. Portanto, fique sabendo que você é sim. Mas okay? Então, deixa eu fazer um registro. Nós nos conhecemos há aproximadamente 35 anos. Sim. E eu o conheci na Acrimesp, a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, onde, ingressando como um aprendiz, pude ver você brilhar na presidência da entidade. E seguindo os passos, eu fui tentando copiar o que era possível. Você é maravilhoso, Durso. Olha, eu vou fazer agora a primeira pergunta para você. Vamos lá. O sistema penal brasileiro é justo? Nós temos que avaliar essa questão sob alguns aspectos. A ideia do sistema penal, processual penal, do sistema criminal, vamos colocar assim, ela tem três flancos, três blocos muito bem definidos. O primeiro deles é o mecanismo de investigação, que fica por conta de um pedaço do Estado que, por meio das polícias judiciárias, exerce a sua atividade, levantando dados, fazendo investigação, pesquisa, buscando informações, de modo a caracterizar eventual crime. Esta busca inicial da materialidade, indícios suficientes de autoria, ela é remetida a um outro pedaço do Estado, que é o Ministério Público, que este sim, com interesse direto na causa, porque parte da causa, oferece eventual denúncia. E nós temos aí a fase judicial. Então, a primeira é extrajudicial, a segunda é a judicial, que vai até a decisão transitada em julgado. Depois nós temos o cumprimento da pena, que é a fase da execução penal, onde temos como foco o sistema prisional, que é de responsabilidade do Poder Executivo. Esses três blocos, eles têm um equilíbrio entre si. Então, no plano ideológico, eu acho que o sistema funciona. Você pesquisa, levanta as provas, acusa, comprova ou não, e ao final, numa decisão definitiva, cumpre-se a pena com a ideia de ressocialização. Esse sistema ele passa a não funcionar quando nós observamos desvios em todas as suas etapas, e desvios existem. Quer por conta de uma legislação que precisa ser aperfeiçoada, quer por conta de que isto está na mão dos homens. E esta justiça é falível como falível é o homem, porque é a justiça dos homens. De modo que a nossa luta é para errar o menos possível, para que esse sistema funcione de maneira a trazer o resultado pretendido. O sistema criminal, o sistema penal, processual penal, o que quer?
quer reprimir os desvios de comportamento, as infrações à lei, de maneira a desestimular que novas condutas se repitam nesse contexto. No que diz respeito ao plano ideológico, eu acho que é justo. Na prática, muitas injustiças nós assistimos. Bom, então a minha segunda pergunta ela vem de acordo com já a sua resposta. Eu gostaria de saber se as provas do processo penal elas são absolutas. Boa pergunta. Para que, naturalmente, se chegue a uma condenação, vamos dizer, ou então a uma absolvição, é óbvio. Se bem que, fazendo sempre a lembrança, para absolver, basta não ter provas. Para condenar, precisamos tê-las da melhor maneira possível. Mas eu quero aproveitar o que você falou agora para perguntar a você. Você acha que aquela modificação do Código de Processo Penal no tocante à insuficiência de provas foi razoável? A sua pergunta diz respeito às decisões absolutórias por insuficiência de provas. Exato. Veja, isto gera um sentimento na população de que o crime aconteceu, sim, mas provas não foram obtidas satisfatoriamente. E, em razão disso, a absolvição teve que acontecer, em que pese que o indivíduo não deveria ser absolvido. Esse é um sentimento que cria por conta desse dispositivo. Absolvido, absolvido. Não tem por que condicionar essa absolvição a qualquer fator. Mas o julgador também pode se ater ao inciso 4 do artigo 387, se não me engano, e absolver por ele não ter participado do crime. Sim, mas admita que ele tivesse participado do crime, mas não existe prova suficiente de autoria. Tá. Então, essa situação de condicionar a absolvição a qualquer coisa, qualquer dado, isto, eu acho que, de certa forma, milita contra os primados constitucionais. Claro. Presunção de inocência absoluta. Bom, nesse contexto, eu volto à história das provas. Essa é uma matéria interessante, porque quando a gente começa a falar aos estudantes de direito sobre a prova no processo penal, nós temos que dizer o seguinte. Em primeiro lugar, não existe prova absoluta. Não existe. O que nós encontramos são reprises do passado que são obtidas pelos meios disponíveis que o sistema propicia. Então, o juiz não estava naquele momento pretérito quando o fato aconteceu. Sim. Mas ele tenta recuperar todas aquelas circunstâncias daquele momento que está em foco no processo pelos meios que eventualmente se dispõem. Então vem a vítima e relata o que aconteceu. Aquelas pessoas que presenciaram os fatos, elas comparecem e relatam o que aconteceu, são as testemunhas. Pode haver filmagens, pode haver provas, pode haver escritos. Então, este conjunto de elementos é que vai fazer alguém que não estava presente naquele momento decidir sobre aquela situação daquele momento. Claro, isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Agora, em 2 segundos, a vítima, ela vem relatar de acordo com a percepção do seu espírito de vítima. Sim. Portanto, popularmente se diz, o fulano puxou a sardinha para a sua brasa. É natural que a vítima ache que a sua dor é maior do que a dor do vizinho. É a sua dor. Então, a vítima traz o seu depoimento com um certo fermento, digamos assim. A testemunha traz o seu relato de acordo com os filtros que ela tem da realidade, seja na sua formação,
nas suas convicções, na sua ideologia, na sua religião, nas suas limitações físicas. Há pessoas que não enxergam direito e veem com redução. Há pessoas que não ouvem direito e ouvem com redução. Então, na hora de retratar tudo isso, o faz passando a realidade por esses filtros. E isso distorce a realidade. Portanto, a palavra da vítima, a palavra da testemunha deve ser vista com muita cautela. Sim. A prova documental. Mas antes de nós entrarmos na prova documental, já que você falou em percepção, então eu me lembrei aqui, parece que Sartre foi quem fez essa diferença, imaginar e perceber. Imaginar, necessariamente, a pessoa não deve estar no momento. E perceber, sim, perceber é quando a pessoa está naquele momento praticando um ato. A filosofia me demonstrou exatamente isto. Não é? Então, nós podemos aqui concluir, eu concluo, diante da sua posição, não é? Que nós estamos diante de uma aparência de prova. As provas, ok ou não? De certa forma, são uma aparência, né? Tinha um episódio interessante de um sujeito que estava prestando um depoimento. Sim. E ele dizia assim, eu ouvi. Aí a acusação e a defesa apertavam, mas você viu? Ele dizia, eu ouvi. Mas você viu o que aconteceu? Ele dizia, eu ouvi com esse zóio que a terra há de comer. Ai, ele viu, só que ele... Na verbalização, ele não falava, eu vi. Claro. Ele dizia, eu ouvi. E isto muda muita coisa, né? No processo penal muda muita coisa. Tem razão. Mas quando a gente fala de prova documental, eu às vezes falo aos alunos, o que no mundo você pode ter como maior alvo de investimento para evitar uma falsificação? Sempre alguém responde, o dólar. E é verdade. Os Estados Unidos investem bilhões de dólares para evitar a falsificação. A segurança, inclusive, para não falsificarem, não é? E tem dólar falsificado no mundo inteiro. Tem. O que não se dirá de um contrato? O que não se dirá de um documento feito num escritório ou numa repartição? Claro. Então, a fragilidade desses documentos todos que podem ser falsos. Aí alguém dirá, não, mas tem reconhecimento de firma. Eu digo, reconhecimento de firma é você pagar para o cartório para dizer que aquela assinatura parece ser de alguém. Não é suficiente essa evidência. A não ser a autêntica. Né? Não é suficiente essa evidência. Muito bem. Então, essa é a precariedade do nosso sistema, onde os relatos são precários, precisam ser vistos com reservas, a prova documental também não é absoluta, longe disso, as perícias, a perícia é a percepção do técnico, do perito, ele erra. Aliás, ele está presente. Essa é uma situação complicada. Eu tenho, no meu dia a dia, eu tenho visto perícias deploráveis. Deploráveis. Teve um acidente de trânsito no interior, numa estrada, e a perícia realizada nos veículos e perícia no local tinha uma página e meia. E chamamos o perito para depor, e naquela oportunidade eu disse, mas o senhor, com sinceridade, o senhor acha que o senhor fez um bom trabalho? Ele falou, era o que era possível fazer dentro dos recursos que eu tenho. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho equipamento, isso é o que é possível fazer. Então isso demonstra a precariedade dessas provas. A prova ineficaz. Eu me lembro, eu era estudante, meu querido desembargador, e eu fui aluno de um professor de medicina legal, Odon Ramos Maranhão. Nossa. Saudoso. Saudoso. E à época estava nascendo a história do DNA. E ele disse, o DNA é uma prova quase absoluta, 99% de certeza. E um dos alunos, colega nosso, disse assim a ele,
Professor, 99% é prova absoluta. Ele falou, não é. Ele falou, 99%. O que é 1%? Ele falou, 1% é assim. Próxima aula, eu vou trazer um pote com 100 balas, 99 de mel e uma de estricnina. Vou preveni-los e vou oferecer a cada um de vocês. Alguém vai pegar uma bala? Não. Então, não é e se eu pegar de estricnina? Ele falou, 1% de chance só. Então não é absoluto. Não é absoluto. Muito bem. Me diga uma coisa, Odurso, o Ministério Público, como é que se porta na investigação? Ele pode investigar? O Ministério Público não pode investigar. Pela Constituição brasileira, pela legislação infraconstitucional, o Ministério Público não tem poderes para investigação. Houve uma tolerância. Sim. Diante das ações civis públicas, diante do inquérito civil, naquela oportunidade houve uma tolerância e passou-se a admitir que o Ministério Público pudesse intimar, que o Ministério Público pudesse colher depoimentos para fins de ação civil pública, para fins de inquérito civil, não criminal. Tanto a nossa Constituição quanto a legislação processual penal estabelece a quem compete a investigação Sim. de crimes no Brasil. E esta é de competência da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil e a Polícia Federal, sob o controle externo do Ministério Público, que controla, mas que não faz investigação direta. Sim. A investigação feita pela polícia, ela tem controle externo do Ministério Público e tem controle jurisdicional sobre o que a autoridade policial está fazendo. O Ministério Público, não tendo previsão legal para fazê-lo, e este tipo de situação, se não é permitido por lei, é vedado por lei, ao fazê-lo, não tem controle nenhum. Não tem controle de nenhum outro órgão, muito menos o controle jurisdicional, porque não tem previsão legal, como tem o inquérito policial, onde todas as provas são enfeixadas num instrumento que tem previsão legal. Sim. No caso do Ministério Público, não há. Não há. Esse é um dos fatores que demonstram claramente que o Ministério Público não tem poderes de investigação. E se o tivesse, teria que se enquadrar nas mesmas condições da autoridade policial. Tem que investigar tudo sob pena de prevaricação. Não pode eleger o que vai investigar ou não. Muito bem, Lúcio. Eu estou. A nossa conversa aqui, a sua colocação é excelente. Sua colocação é excelente e isto é muito bom porque o nosso dever é municiar e informar o telespectador, a sociedade, das verdades sublimes que acontecem no nosso métier, no judiciário, no Ministério Público e na advocacia. Vou chamar um pequeno intervalo, tá bom? Com prazer. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Você que é adepto das artes marciais não pode deixar de conhecer a revista Budô. A primeira e mais completa revista de artes marciais do Brasil, onde você encontra notícias sobre judô, karatê, taekwondo, MMA e kung fu. Na Budô, o esporte e as marcas mais conceituadas caminham lado a lado. Ficou interessado? Visite o site www.revistabudô.com.br. Alguns inimigos da manutenção do Estado Democrático de Direito em nosso país não só revelam significativa parcialidade em favor da hegemonia cultural antidemocrática, bem como curiosa ignorância e desrespeito ao ordenamento jurídico brasileiro. A imprensa noticiou, no dia 23 de julho de 2016, que os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva criticaram o juiz federal Sérgio Moro, face ter ele agido de forma parcial e ilegal
O representante do Poder Judiciário Federal respondeu afirmando em seu despacho, aspas, rigorosamente, a interceptação revelou uma série de diálogos do ex-presidente, nos quais há indicação em cognição sumária de sua intenção de obstruir as investigações, como no exemplo citado, o que por si só poderia justificar, por ocasião da busca e apreensão, a prisão temporária dele, tendo sido optado, porém, pela medida menos gravosa da condução coercitiva. Fecho aspas. Não estou aqui para julgar e muito menos para exercer a parcimônia de uma defesa de quem quer que seja, mas há razões que me levam a afirmar que o Poder Judiciário é o mais confiável entre os três poderes. Primeiro, é o que dá resposta se e quando provocado a se pronunciar. Segundo, o ingresso à magistratura está jungido à vocação dignificante da função de julgar. Ademais, para empunhar a espada de Têmis, se faz necessário assegurar a promessa de cumprir regras deste sacerdócio, através de juramento. Ser culto, ser justo e livre, jamais tornar-se cúmplice, mesmo pelo silêncio, dos poderosos. Consagrar a vida à instituição, à lei, à liberdade e à pátria. Penso que o livre convencimento do juiz e de seu poder de observação na instrução criminal para que obtenha, pelo índice de prova amealhada no decorrer do procedimento, uma excelente e justa aplicação do direito, quer na absolvição, quer na condenação, a adequada dosimetria da pena, demonstrando um trabalho percussiente, condensado em fundamentação com segurança incontestável. Moldado da sua capacidade de trabalho, não exerce sua função por meio de inspirações, mágica ou outro meio de adivinhação, senão pela profícua sedimentação processual da prova, substancial, extreme de dúvida, até mesmo para se decretar uma prisão cautelar em favor do Estado, obviamente, contra o infrator da lei. A história nos conta que, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, em Liverpool, perto de Londres, realizava-se um concerto sinfônico. As bombas lançadas eram intermitentes. O maestro, retomando a batuta, disse ao público: "Senhoras e senhores, o inimigo sobrevoa nossa cidade, destruindo-a. É possível que todos nós sossobremos nesse recinto. Mas há uma coisa que nenhum ditador pode destruir. É o que vamos tocar e ter a honra de ouvir." Tocaram com ênfase nunca vista a Nona Sinfonia de Beethoven. Todos sobreviveram. Amigo jurista, professor e magistrado, sou o desembargador Laércio Laurelli, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e apresentador do programa Direito e Justiça em Foco. Precisamos valorizar a vivência dos membros do Judiciário, do Ministério Público e dos pensadores do direito. Por isso, faço o convite. Escreva artigos para o nosso Juris. Nascemos como um portal digital. Com a sua colaboração intelectual, vamos evoluir para um canal multimídia. Nossa missão é difundir amplamente ideias, experiências e conhecimentos jurídicos, buscando aprimorar os mecanismos de promoção da justiça. Nossos valores fundamentais são a democracia, a justiça, a liberdade, a transparência e o patriotismo. Se você pensa
reflete e age na busca de um Brasil melhor e mais justo, você faz parte do júris. O júris é seu, é nosso, é de quem ama a justiça. Hoje, Direito e Justiça em Foco está em festa. Por que eu digo está em festa? Porque nós temos a oportunidade de ter aqui a presença de um excelente profissional do direito, Luiz Flávio Borges Durso. E agora nós vamos continuar a conversar com ele, para que você seja muito bem informado. Doutor Durso, o sistema prisional recupera o preso? Esta é uma utopia mundial. Em lugar nenhum do mundo se consegue uma recuperação eficaz do preço. Houve um momento histórico onde se questionou todos os sistemas totais, onde o indivíduo ele é confinado, suprime a sua liberdade para tentar levar a ele um castigo e um mecanismo de que o desestimule a voltar a delinquir. O resultado disso no mundo inteiro foi frustração. Daí este avanço cada vez maior da busca incessante de outras medidas que possam punir sem encarcerar. Certo. Mas ainda o cárcere é o carro-chefe. Carro-chefe das nossas punições, ao lado de penas alternativas, mais recentes, ao lado de mecanismos outros de constrição que não sejam a supressão da liberdade, a cadeia. A cadeia é cara, a cadeia é promíscua, a cadeia é doente e a cadeia efetivamente não recupera o indivíduo para que ele um dia volte à liberdade. E volta. Não há pena de morte, não há prisão perpétua, felizmente. Sim, claro. Eu sempre repito, justiça dos Concordo com homens você. é falível, portanto, pena de morte, prisão perpétua, isso traz mecanismos de reversibilidade dentro de um plano de falhabilidade que não se pode admitir. Claro. Portanto, a punição, o eixo principal ainda é cadeia. Todavia, quando nós olhamos o nosso sistema, nós verificamos no Brasil que a regra é a liberdade. A cadeia é exceção. Especialmente antes de uma sentença definitiva. Aqui isto ganha mais intensidade porque é um princípio constitucional da presunção de inocência, onde todos devem ser considerados inocentes até uma sentença penal condenatória definitiva, que não caiba mais recurso. Transitar em julgado. Antes de uma sentença definitiva, não se pode punir ninguém. Então, antes de falar dessa história da execução provisória em segunda instância, vamos no conceito. Só se pune alguém por um crime cometido depois de sua culpa formada, cristalizada pelo trânsito em julgado. Portanto, a partir daí, nasce o direito para o Estado executar a pena e, ao fazê-lo, encarcerar alguém. Antes disto, qualquer prisão que possa acontecer não é pena. Não é punição. Isso precisa ficar claro para a opinião pública. Sim. As prisões antes de uma sentença definitiva são prisões que eventualmente acontecem no interesse do processo, no interesse da investigação, no interesse daquele sistema, mas nunca para punir quem quer que seja. Seria uma prisão cautelar para o processo, é isso? Para o processo, no interesse do processo. Claro. Se é prisão temporária, prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão em razão de pronúncia, ou prisão em razão de uma sentença condenatória que contra ela ainda pende recurso, nenhuma dessas prisões estão presentes para punir, e sim por conveniência do sistema, do processo. Óbvio
que a regra aqui, mais do que clara, é a liberdade. Isto deve ser exceção. Claro. A prisão, pena, ela só deve ser admitida se outro mecanismo de punição não for adequado. Então você não concorda com a decisão do Supremo Tribunal Federal quando ele autorizou a prisão logo após a condenação em segundo grau da jurisdição, ou seja, em segunda instância? Eu diria que uma das maiores decepções que eu presenciei na minha carreira jurídica foi esta decisão do Supremo. Mas é preciso também advertir. Esta é uma decisão aplicada a um caso concreto. Sim. Não é uma súmula vinculante. Sim. Ela não tem efeito de ser objeto de aplicação a todos os casos. Ela não tem repercussão geral. Sim. Vale dizer, para aquele caso específico, aquela decisão aconteceu. E para os demais? Os demais serão objeto de outras decisões. Claro. O que se propalou no país inteiro foi que houve uma mudança na orientação da jurisprudência. Ora, isso é tão incoerente. Jurisprudência é o conjunto dos julgados, das decisões. Aquela é uma única, inclusive divorciada do que diz a Constituição. Claro. Porque admitir que se comece a executar uma pena antes do indivíduo ser condenado definitivamente, seria, como regra, o Estado assumir uma responsabilidade de punir alguém que possa vir ainda a ser considerado inocente. Parece que foi reparada essa questão, não é? Então, em segundo grau. O Supremo está reexaminando esta situação em outro caso concreto. Há uma ADIM, há reações de todos os setores, digamos, mais coerentes ao que diz a Constituição. Mas há quem advogue esta tese também. E figuras ilustres do Ministério Público sustentam esta posição, até da magistratura, dizendo que isto é útil, que os recursos são protelatórios. Aliás, sempre que eu ouço que recurso é protelatório, que recurso é estratégia da defesa, me incomoda porque quando eu ouço, às vezes eu não posso dar resposta, mas aqui eu posso. À vontade. Só existe recurso porque a decisão é falível. Se a decisão não fosse falha, não precisaria de recurso. E quando se diz, mas o recurso demora muito para ser apreciado, esta é uma responsabilidade que não é do réu. Esta é uma responsabilidade do Estado. Então, quando se diz temos que diminuir a quantidade de recursos, na verdade tem que se dizer temos que diminuir o tempo para julgar esses recursos. Então, Dulce, você que é um advogado criminalista de ponta, que você conhece bem o processo penal, você já encontrou essa situação em vários processos? Em muitos, em muitos. Nós temos decisões que pendem, nós temos recursos pendentes de decisões por anos e anos a fio. E aquilo fica absolutamente parado. Por mais que você provoque, não há uma decisão para aquele caso concreto. Então é muito injusto vir dizer que, naquele caso, por conta dos recursos que são protelatórios, a eventual condenação do indivíduo não possa ser cumprida. Poderá, se o recurso for julgado em tempo adequado. Aí o problema é do judiciário. Muito bem, mas e os presos provisórios? Então, aí nós temos uma situação mais grave. Nós estamos falando daqueles que já foram condenados e se quer que execute a pena numa execução provisória. Certo. Quando nós estamos falando de preso provisório, nós estamos falando daquelas pessoas que estão sendo ou investigadas, ou processadas, e às vezes nem decisão contra elas existe. Este momento de investigação e de processo, a regra é a liberdade. A exceção das exceções é levar um homem aqui ao cárcere nesta fase. E isto só é admitido pela lei em situações excepcionalíssimas, que muitas vezes não estão presentes para um decreto de prisão.
que tem como fundamento a opinião pública, o clamor que o crime provocou no meio. Então você acha que a imprensa ela também favorece esse tipo de desalinho de uma prisão preventiva? Olha, meu caro desembargador, quem decide, quem tem a caneta, é o julgador. A imprensa pode fazer o carnaval que quiser. Claro. Se o julgador... Não, mas eu digo se ela exerce uma influência. Ele exerce uma influência na opinião pública, mas não deve exercer influência no julgador, que é um técnico. Concordo. Senão, não precisa do julgador. A imprensa poderia julgar. Concordo. Não é essa a atribuição. Acho que a imprensa cumpre o seu papel e, às vezes, extrapola. Claro. Extrapola porque coloca... Aí de nós se não tivéssemos esta expressão da liberdade pela imprensa. Sou um defensor, Claro. Nós não podemos admitir censura, Claro. A imprensa tem que ser livre, tem que ter o sigilo da fonte. Claro. Nós temos que defender essa liberdade de imprensa, mas temos que defender responsabilidade. O indivíduo não pode ser destruído junto à opinião pública impunemente. É uma vida, né? Se ele é inocente, isso não pode. Nós vimos já casos emblemáticos, escola base. Nós vivemos a história da escola base ainda no tempo que nós estávamos na Crinesp. E aquilo foi um marco na história da imprensa. Então, há abusos. Foi uma advertência, né? Para casos desse tipo. Que durante muito tempo funcionou, mas que em tempos mais recentes nós não temos visto aquela cautela, não. Então quer dizer que a área criminal, advogar na área criminal é frustrante? Eu diria que sobre esse aspecto, advogar na área criminal, eu acho que é uma realização, é uma paixão. Olha que maravilha. Frustra sobre algumas situações pontuais, mas o todo é emocionante. É a oportunidade de você interferir na vida das pessoas ou na vida de um segmento expressivo da população por meio do seu ofício. Acho que o nosso exercício profissional tem uma responsabilidade e há necessidade de uma coragem, como dizia Rui Barbosa, como dizia Evandro Lins e Silva, como dizia Sobral Pinto, advogar não é para covardes. Você, ao abraçar uma causa, você precisa, muitas vezes, se arrostar com tudo e todos para fazer valer o direito daquele que precisa ser julgado com justiça. Advogado criminal não altera a verdade. Advogado criminal, ele garante o julgamento justo. Aquele indivíduo que, se for culpado, vai ser condenado. Mas se for inocente, não pode ser condenado. Seja pela opinião pública, seja pela pressão ou pela sua precariedade na luta para demonstrar sua inocência. Aliás, nesses momentos derradeiros, quero indicar um filme, A Ponte dos Espiões. Sim. Extraordinário. Você assistiu? Já assisti. É isso. Os Estados Unidos, para demonstrar que o sistema funciona, arruma um advogado para fazer a defesa de um terrorista na época da Guerra Fria. E esse advogado, então, nomeado, cumpre o seu papel e advoga. E quando questionado pelo sistema, ele diz, mas eu estou fazendo a defesa, eu estou advogando, eu quero um julgamento justo. Não, é só simbólico, é para condená-lo mesmo. Ele diz, não. Se eu fui nomeado, eu vou cumprir o meu papel de acordo, contra tudo e contra todos. É verdade. Essas coisas são importantes, inclusive nós temos obrigação de levar esses momentos que você tem na sua mente, que é preciosa, para o telespectador, para a sociedade. Mas me diga uma coisa, Dulce. Eu agora quero fazer uma pergunta a você. O plenário do Senado aprovou o projeto que regulamenta a prática das audiências de custódia e estipula prazo máximo de 24 horas para que um preso em flagrante seja levado diante de um juiz. O projeto de lei 554/2011 ainda precisará ser apreciado em turno suplementar. Não é verdade, Dulce? Muito bem. O que você acha desse projeto de lei? É bom? Eu sou entusiasta da audiência de custódia. Eu acho importante
porque às vezes o indivíduo, mesmo preso em flagrante, não precisa permanecer preso durante o seu processo. Ah, mas ele poderá ser solto por um juiz quando apreciar o seu pedido de liberdade. Só que isso vai acontecer na prática depois de uma semana, 15 dias, onde ele ingressa num sistema prisional promíscuo, violento e corre risco de vida a cada minuto que ele permanece ali. A ideia da audiência de custódia é a rapidez. É o exame daquela que o juiz deverá ser informado da prisão em 24 horas. É outra coisa. É outra coisa, completamente diferente. Não é informação. O juiz vai decidir. Vai decidir, olho no olho, não é? Se mantém ou não aquela prisão. Aí tem um passo importante dentro do nosso sistema um sistema que trouxe na evolução da civilização, um olhar para aquele homem, que é a figura mais importante do processo penal. Seja condenado ou absolvido, o que tem em jogo é aquela criatura humana. Olhar para ele no momento do início de um procedimento criminal, onde ele foi preso em flagrante, e verificar se há ou não necessidade de mantê-lo preso, é uma evolução expressiva em nosso sistema. Então você acha, justo? Muito. Ótimo. Agora eu queria fazer uma pergunta a você, é o seguinte, o que você tem a falar sobre a delação premiada, ou seja, a colaboração conforme a regra do artigo 13 da lei da delação premiada? Bom, antes posso falar da condução coercitiva? Você pode falar o que você quiser aqui, aqui você é a figura principal. Porque, às vezes, o aluno nos interpela dizendo: professor, o senhor falou da condução coercitiva, que a lei só autoriza depois do indivíduo intimado a comparecer e quando ele descumpre, ele é conduzido coercitivamente. Mas está acontecendo vários casos onde o indivíduo sequer foi intimado e ele é conduzido coercitivamente para depor. Né? Isto é uma ilegalidade. Isto não está dentro da lei. Sob os aplausos da mídia e da opinião pública. A parcela da mídia e da opinião pública aplaudem, mas aplaudem porque não conhecem a lei. Não é dado a um técnico do direito, a um operador do direito, admitir uma situação de ilegalidade. Ah, mas isso não tem importância. Tem. Não tem importância e se fecha os olhos para as coisas pequenas, quando você abrir os olhos, fechou-se os olhos para as grandes. E o foro privilegiado? Foro privilegiado é um sistema de proteção para aquele que está sendo objeto de investigação, não garantia de impunidade. Mas eu vou lembrar você uma coisa, nos Estados Unidos, eu sempre dou exemplo dos Estados Unidos, com as mazelas que naturalmente se oferece no tocante à segurança que há lá. Nos Estados Unidos, não há esse foro privilegiado. Aquele que cometer um crime, principalmente de corrupção, ele estará sujeito às penas da lei igual aos demais, a outras pessoas. Sim, mas... E ele será preso numa cela comum, onde estarão todos também. Tá. Como é que é isso? Deixa eu separar. Tá bom, por favor. Foro privilegiado e prisão especial. Ah, sim. No que diz respeito a foro privilegiado, é a garantia de que aquele juiz de primeira instância que está iniciando a sua carreira não vai tratar de determinados temas julgando determinadas pessoas. Sim. Isso para a garantia não daquela pessoa, mas do sistema. A ideia de competência de foro privilegiado é esta, porque senão nós passaríamos a ter aquele jovem que está iniciando e que não tem, quem sabe, a vivência necessária para julgar determinada pessoa por conta de determinada situação, passa a fazê-lo e pode provocar um dano irreparável à nação. É verdade. A ideia do foro privilegiado, portanto, é proteção de um sistema democrático, não é proteção daquele que cometeu o delito. Insisto, a ideia do foro privilegiado não muda a lei. A lei é que o indivíduo está sujeito, se ele cometeu determinado crime, ele estará sujeito no julgamento pelo foro comum e no julgamento pelo foro privilegiado. O crime é o mesmo, a pena é a mesma. E na hora do cumprimento, a ideia da prisão especial. Aquela ideia da prisão especial que nós estamos acostumados historicamente a ver,
é uma ideia de proteção para tentar elevar o sistema. Eu vi muitas vezes, até foi o senador Suplicy com quem eu debati esse tema, que dizia que tinha que acabar com a prisão especial. Eu digo, acabar com a prisão especial é colocar absolutamente todos na lama, com risco de vida, com abuso sexual, com risco de AIDS, de tuberculose. O que se quer com a prisão especial é que algumas pessoas, diante da situação, possam estar um pouco mais preservadas. Pegar um promotor criminal e tirar o direito dele de uma prisão especial, colocando junto à massa carcerária, ele não fica vivo um dia. É verdade. Pegar um policial e colocar no meio da massa carcerária, enquanto aguarda um julgamento ou cumprindo a sua pena, não fica vivo um dia. É verdade. Então, a ideia da prisão especial é de proteção diante de uma situação especial. É nesse sentido. Durso, me diga uma coisa, rapidamente, que eu já estou terminando o programa, lamentavelmente, hein? Valeu a pena a Ordem dos Advogados do Brasil ser presidente, ser conselheiro e, se Deus quiser, futuro presidente do Conselho Federal também? Essa é a minha previsão, hein? Não, isso é por sua Ainda conta. não? Por minha conta, claro. Eu diria a você o seguinte, uma das coisas mais gratificantes que eu fiz na vida foi me dedicar à Ordem dos Advogados do Brasil. Que bom. Que é algo que, você sabe, é voluntário, mas que tem essa condição de você estar permanentemente contribuindo com a classe. E a classe é um dos pilares da democracia. É verdade. Foi fundamental para a redemocratização. Sim. A história da OAB é uma história que se confunde com a história do Brasil. Sim. É uma história bonita, né? Bonita, gloriosa. Muito, E nós precisamos falar aos jovens que estão chegando: advogar não é só defender os interesses privados do seu cliente. Advogar tem uma função social, uma missão que transcende o dia a dia da defesa do cliente. Muito bem. E a OAB é o palco para você conseguir fazer isso de forma maior. Muito bem. E eu quero dizer a você o seguinte, Durso, que Direito e Justiça em Foco está muito contente com a direção da Ordem dos Advogados do Brasil, desde a sua época, e essas seguintes. Para nós é uma honra muito grande falar deste acontecimento, porque nós sabemos que existe alguém que está lá vigiando aquilo que acontece na justiça. Muito bem, Durso. Eu quero que... Chegou um momento tão desagradável para mim, porque eu estou finalizando o programa. Para mim, triste. Então, tá vendo? Eu queria oferecer a você um presentinho do meu programa. Muito obrigado. E oferecer também o livro que o Vinícius, que é da Quartier Latam, me pediu. Olha, ofereça para todos os seus convidados. É o Crime Complexo, do Silvio Ranieri, que eu fiz a tradução, e a Quartier Latam, a edição do programa. Então, está aqui já muito obrigado. A minha saudação. Um abraço carinhoso ao Vinícius. Ele faz um trabalho na Quartier Latam extraordinário. E parabéns pelo seu trabalho. Vou ler com muito carinho. Muito bem. E certamente vou aprender bastante. Não vai. Você me diga, por gentileza, agora, rapidamente, suas considerações finais para que eu feche o programa. Lécio, quando a gente advoga no crime, na área criminal, você assim o fez, a dimensão do que você faz diariamente é diferente de todas as outras profissões, inclusive dentro das outras carreiras e dos outros ramos da advocacia que não trabalham tanto com o ser humano, né? O que eu posso deixar aqui nesse programa, além das minhas homenagens a você, da minha admiração, é dizer que você, jovem, que um dia pensou em advogar, ao assistir aqueles filmes de júri, se entusiasmou, venha. Venha, porque é a profissão mais linda que existe. É uma profissão que lhe transforma e faz você, se desejar, transformar o mundo. Muito bem. Encerro o programa de hoje, mais uma vez, exaltando as sábias palavras de Rui Barbosa.
Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Meu caro amigo Luiz Flávio Borges Durso, foi uma grande honra tê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Você sabe muito bem, porque o meu sentimento você exalta na minha mente, na minha face, porque sou seu amigo, gosto de ser seu amigo e tenho a esperança que você, um jovem como é, lutador como é, um dia possa transformar esse país no sentido do bem. Portanto, eu agradeço muito a sua vinda aqui no programa. Foi bastante salutar. Muito agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Viva. Je me débat.